É isso aí, galera. Então vamos lá. Hoje vamos fazer uma simulação de dividendos um pouco diferente do que eu venho apresentando aqui no canal. Vou usar aí o VGIP11 e mostrar na prática os efeitos de você reinvestir os seus dividendos. Então, se você não está precisando da renda passiva agora, a melhor coisa que você vai poder fazer é reinvestir o que você recebe, e eu vou mostrar com números reais do VGIP11. Que fique claro, tá? O conteúdo aqui não deve ser interpretado como uma recomendação de compra ou venda, beleza? Mas ó, antes de entrar no conteúdo, você já sabe, fazer aquele recadinho de sempre. Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve aí, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica no sininho. E ó, na descrição aqui do vídeo eu deixei o link de inscrição para minha trilha de fundos imobiliários. Você vai aprender a montar uma carteira segura com fundos imobiliários de qualidade em até 30 dias e começar aí a sua geração de renda passiva. Então, se você quiser se inscrever, vai aí no link que está na descrição aqui do vídeo, beleza? Então, galera, VGIP. Estou aí de posse do relatório mais recente, o relatório que saiu no dia 15 de maio, referente às informações aí de abril. O fundo está com um pouco mais de 100% de patrimônio líquido alocado em CRI, em 50 operações. Ou seja, o fundo aqui está ali com algumas operações compromissadas para poder investir ali em algumas oportunidades. Custo da compromissada, CDI mais 0,80, tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado ali com esse descasamento de indexador de dívida, indexador de receita. Já teve fundo que teve um pouco mais de problema com isso, então esse aqui é um ponto para a gente se atentar, beleza? Então, importante a gente se atentar nisso, não que o fundo esteja passando por algum problema, mas é um ponto para a gente se atentar. A distribuição aí em abril, referente a abril, vai ser de 1,13, tá? O que dá ali uma rentabilidade líquida de 17,58% com relação ao valor patrimonial, que dá ali cerca de IPCA mais 6,8%. Tá? A gente tem visto muitos fundos de papel IPCA pagarem dividendos mais altos justamente por conta de uma inflação mais forte em fevereiro. Tá? Esses fundos tomam ali como base a inflação de 1 mês, 2 meses atrás, e a inflação de fevereiro veio muito forte, veio uma das maiores aí dos últimos anos, então isso acaba favorecendo ali a parcela de correção monetária, e enfim, isso acaba trazendo ali um potencial de dividendo mais alto para os fundos IPCA. Beleza? E aí vamos lá, né? A gente tem aqui uma operação aqui no VGIP que está com problema, né? O CRI Manhattan 196S, que representa 2% do patrimônio, continua sem pagar aí a parcela de juros. A gente tem um bom nível de cobertura, mas é um cara aqui que está ali inadimplente, não é um peso assim muito grande na carteira, mas a gente tem ali uma certa inadimplência nesse cara. Então aqui, como que o fundo está distribuído em termos de segmento? Maior parte aqui setor residencial, depois eu tenho shopping, tem um pouco de pulverizado, tem logística. Então, é um fundo que está bem diversificado em termos de segmento, tá? Isso é muito positivo. E é um fundo majoritariamente IPCA. Então, aqui eu estou falando de um fundo que vai me dar exposição em inflação, beleza? Então, é um fundo para que eu me proteja da inflação, beleza? E aí a gente tem aqui a questão do rating, né? A maior parte da carteira não tem rating, então isso acaba sendo ali um pouco mais arriscado, tá? Uma LTV razoável também, então aqui é um fundo que a gente pode considerar de médio risco, beleza? Que a gente tem a proporção de LTV para cada nível aqui para quem tem rating, para quem não tem, como é que está distribuída ali em faixa de LTV. Então aqui a gente está falando de um fundo ali com uma pegada para middle risk, beleza? E aí vamos lá. Então, trazendo aqui um pouco mais de números, tá? Então, fundo ainda negociado com desconto, PVP 0,91, uma liquidez de 1,3 milhão, mais de 84 mil cotistas, 1 bi de patrimônio, quase 0,7 de participação do IFIX. Então, um fundo realmente bem robusto. E aí, vamos lá, como é que a gente vai fazer essa simulação aqui? Estou considerando um investimento de 10 mil reais, tá? 10 mil reais, e aí eu comecei a investir aqui no dia 4 de maio de 2020. Então, nessa primeira planilha, eu tenho o histórico de cotação aqui do VGIP11, tá? Ao longo aí dos anos, todos os dias de pregão,
E aí o meu último dia aqui, 16 de maio. Beleza? Então, estou pegando todo o histórico aqui. E aí, considerando 10 mil reais nesse primeiro dia, eu comprei ali o equivalente a 115 cotas. Tá bom? Então, investindo 10 mil reais no dia 4 de maio de 2020, eu conseguiria comprar 115 cotas. Beleza? Então, é daqui que a gente está partindo. E aí, peguei toda a consolidação de dividendos pagos. Aqui eu peguei lá do Funds Explorer. Então, tudo que o fundo pagou de dividendos, a data base, a data de pagamento, quanto que ele pagou por cota. E aí, vamos lá. Qual que é a base aqui do estudo? Eu quero saber o seguinte, olha, quanto que eu recebi de dividendos fazendo esse aporte, tá? Eu considerei o seguinte, eu investi ali 10 mil, tá? E daí eu só vou reinvestir os dividendos. Eu não vou fazer novos aportes ali, dinheiro novo. Vou só pegar o que eu recebi de dividendos e reinvestir. Então, eu tenho 115 cotas. Eu estou partindo de 115 cotas. E aí, se o dividendo que eu receber for maior do que a cotação do fundo no dia, eu vou comprar. Tá? Então, a planilha ela consegue fazer isso. Tá? Se eu tenho um dividendo maior do que o preço da cota, ele vai computar uma nova compra, tá? Uma compra, duas compras, ele vai computar de acordo aqui com o valor recebido. E aí, ó, vamos lá. Então, eu tenho 115 cotas, deixa eu colocar para cá. Então, comecei com 115 cotas, e aí vamos lá, né? Dividendo pago ali 1,4 em maio de 2020, beleza? Recebi aí 119,60. Então, essa quantidade aqui, comparada com o preço da cota no dia do pagamento, eu conseguiria comprar uma nova cota. E aí eu teria, ao final do mês de maio, 116 cotas. Então, ó, fiquei aqui um período sem conseguir comprar uma nova cota. Novembro de 20, já conseguiria comprar mais uma. E daí foi. Então, fazendo esse reinvestimento aqui com os dividendos, tá? Eu chego ali em maio de 25, tá? Com 176 cotas. Então, o que eu fui recebendo de dividendos ali, eu fui comprando uma nova cota. Então, fazendo isso, eu chego ali no patamar de 176 cotas. Então, eu saio de 115 para 176. Então, num período ali de 5 anos, só com os dividendos eu conseguiria comprar mais 61 cotas ali, só com os dividendos pagos. E aí, aqui é a coluna de patrimônio, tá? Considerando patrimônio final, considerando o reinvestimento dos dividendos. Então, eu teria aqui um patrimônio considerando esse reinvestimento, considerando o preço da cota, né, e o total de cotas que eu teria, eu estou falando de um patrimônio de 14.484,80. Se eu não reinvestisse os dividendos, ficasse só com as cotas ali, eu teria um patrimônio de 9.464,50. Ou seja, eu amargaria, olhando só a variação da cota, eu amargaria um prejuízo. Tá? Se eu reinvestisse os dividendos, eu teria ali um lucro em relação ao dinheiro que eu investi. Tá? E aí, como é que fica isso em números? Tá? Então, ó, vamos colocar para cá. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Boa. Então, vamos lá. Aqui, ó. Total de dividendos sem reinvestir, 6.864. Final sem reinvestimento, né, o valor que eu mostrei lá no final, um retorno total de 64%. Agora, se eu reinvestisse os dividendos, eu teria quase 8.400, porque eu tenho ali as minhas 115 cotas, mais as cotas que eu estou comprando. Então, eu teria um total de 8.400. E aí, um patrimônio final com reinvestimento de 14.484, o que dá um retorno total de 130%, superando fortemente a inflação do período. Beleza? Então, você vê a diferença. Sem reinvestir, reinvestindo. Tá? E aí, ó, como é que fica isso graficamente? Olha o retorno acumulado. A linha azul é a linha reinvestindo os dividendos, comprando novas cotas assim que fosse possível. E a linha laranja sem o reinvestimento. Olha a diferença, olha o nível de abertura das curvas. É bizarro, né? Então, se você não carece dos recursos agora, a melhor coisa que você vai poder fazer é reinvestir.
tá? Se você pega e saca esse dividendo, cara, se você não precisa usufruir, você vai ficar ali no 0 a 0, vai gerar renda, legal, mas vai ficar no 0 a 0. Agora, se você não precisa da renda e pode reinvestir, reinvista, porque a diferença é absurda. Olha o quanto que você subiu o dividendo, você teve mais de R$ 1.500 de diferença e olha a diferença no retorno, é praticamente o dobro. E olha a diferença para o IPCA, supere muito o IPCA. Então, se você tem a possibilidade de reinvestir, se você não precisa do recurso agora, reinvista. Vai ser a melhor coisa que você vai poder fazer. Eu vou fazer esse estudo também para outros fundos e vou compartilhando aqui à medida que eles forem ficando prontos. Vou compartilhando aqui no canal. Show? Então, era isso que eu queria trazer. Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço os pedidos que eu fiz no início aí do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Caso queira participar da trilha de conhecimento de fundos imobiliários, é só ir no link que está aí na descrição. Combinado? Então, é isso. Nos vemos num próximo conteúdo. Um forte abraço.